Fala, torcedor do Verdão, grande vitória do Palmeiras, 2-1 em cima do Botafogo na nossa casa, primeiro gol do Andrés Pereira, mas parece que foi acreditado ali para o Alan, e o segundo gol, um golaço ali do Aras, viu? Finalmente, o colombiano marcou o seu gol. Inclusive, o banco de reservas do Palmeiras chamou ali o jogador, abraçaram ele e deram bastante força, né? É um jogador ali que mostrou toda a sua qualidade. Inclusive, fez uma partidaça aí com a camisa do Verdão. Com essa vitória, o Palmeiras chega a 16 pontos, está colado ali na liderança do Campeonato Brasileiro. Eu separei aqui um corte da programação. Deixa o like, não esqueça de se inscrever no nosso canal, galera. Então vamos para o programa. Mas de um lado foi feita a parte. Tô falando do Palmeiras, porque recebe o Botafogo em sua casa nessa noite no Allianz Parque e faz a lição de casa. Inclusive, o Palmeiras segue 100% como mandante nesse Campeonato Brasileiro e hoje não foi diferente, né, Fê? 2-1 para o Palmeiras. Claro que desde o primeiro tempo o Palmeiras teve muito mais posse de bola, teve muito mais oportunidades no ataque. E não foi novidade, inclusive pelo momento que o Botafogo vive. O Botafogo sofre muito, né? Luta na parte de baixo da tabela e o Palmeiras jogando em casa é muito forte. Apesar da dificuldade do Palmeiras, não só no jogo hoje, mas de vencer o Botafogo. Fazia tempo que o Palmeiras não vencia o Botafogo jogando no Allianz Parque. E o Palmeiras conquista essa vitória importante por 2-1. No primeiro tempo da partida, o Botafogo, logo no comecinho, em 2 minutos, teve uma chance com o Matheus Martins e o jogo poderia ter mudado, né? Mas aí na sequência a gente viu o gol do Botafogo, o gol do Palmeiras, né, do Andrés Pereira ou do Alan, né? Tem essa dúvida, quem fez o gol? Porque um chuta e pega no outro. E o Andrés comemora tão forte, né? Ficou essa dúvida e o Palmeiras faz 1-0. Mas a gente tá vendo o gol do Danilo no segundo tempo, né? Atrapalhada ali? A atrapalhada do Giai, né? Foi o Giai na marcação ali e o Danilo que tá jogando demais, né? Daqui a pouco a gente fala mais do jogo, porque Mr. Abel Ferreira está dando coletiva neste momento. Sobre o Murilo, ele realmente se machucou? Eu gostaste da exibição dele hoje? Viste ele fresquinho, não é? Enquanto tinha gasolina, viste ele muito bem, acho que fez uma belíssima primeira parte, o Murilo. Tirando o último passo que fez ali no canto, que a torcida não gostou muito, mas isso tinha a ver já com o cansaço. Mas fez uma belíssima partida. Eu já vos disse que como fomos jogar com o Novo Horizontino ainda com menos um jogo do que eles, ou seja, eles com 3 dias e nós com 2, já era difícil uma final, um campo extremamente pesado. E o que eu vos quero dizer é que esse jogo nos deixou muitas marcas em vários jogadores. Alguns tiveram que sair, como o Murilo, foi um deles que não teve um problema e não conseguiu jogar. Em função do desgaste também do próprio Fux, com 2 jogos seguidos, 2 em 2 dias, e nós conhecemos o Fux, é um jogador que precisa às vezes um bocadinho mais tempo para recuperar. É isso que acontece muitas vezes com os jogadores, a genética dos jogadores não é igual, há jogadores que conseguem jogar mais, vocês veem que o Gomes é um jogador que é capaz de conseguir fazer uma sequência de jogos mais longa, mas isso tem a ver com as fibras de cada um, os jogadores parecem que são iguais, mas não são. Como te disse, uns conseguem recuperar mais rápido, outros que demoram mais tempo para recuperar, mas o Murilo não, o Murilo ficou de fora porque realmente estava lesionado e hoje entrou porque estava recuperado. E na minha opinião fez um jogo muito seguro, muito forte nos duelos, belíssimo jogo. O Arthur vem um bocadinho naquilo, como é que eu te vou dizer, o GFT já tinha jogado contra o Vasco, já tinha entrado, como te disse, o jogo do Vasco também foi num campo extremamente pesado e nós pedimos muito os nossos laterais para ter jogo interior. Se os pontas vierem para dentro, os laterais têm que ser com bola quase como pontas, vocês viram. Ainda hoje na segunda parte eu estava a dizer ao Giai para ele não oferecer ele a vir buscar a bola na primeira fase, que fosse para a frente e que se fosse o médio ir buscar ali na bola no lugar do lateral, ou que fosse o Alá a descer um bocadinho e ele sim ir pegar as costas do nosso adversário. E nós temos essa exigência dos nossos laterais. O Piquerez nós temos resguardado um pouquinho, ele tem um problema ali muscular, e nós temos que ter este cuidado que me estou a dizer. E o Arthur vem dentro de uma linha, já está a treinar connosco, já o ano passado treinou quase a época toda connosco.
Ele agora já não pode jogar na equipa B, no sub-20, como aconteceu ano passado, mas é um jogador que tem vindo a crescer dentro, e acho que temos ali 3 bons jogadores. É verdade que eu não tenho utilizado muito o GFT, mas pode jogar perfeitamente no próximo jogo. É uma questão de dar oportunidade. O GFT tem treinado muito bem, eu acabei por dar a oportunidade outra vez ao Arthur, mas podia perfeitamente ter jogado o GFT sem problema absolutamente nenhum. É um jogador também jovem, que precisa também do carinho e da confiança do treinador, mas ele sabe que tem, e só tem é que se preparar e continuar a treinar como está a treinar, que vai jogar outra vez, está bem? Boa noite, Abel. Olá. Anderson Corrêa, do Verdazo. Você falou na última coletiva do John Arias que o jogador precisa de tempo para se adaptar à cultura do clube, e hoje justamente Gostaste mais, não foi? fez o primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras. Que você falasse um pouco dessa evolução dele, se ele está aumentando também a confiança. E fazendo um gancho também com a última pergunta, com relação agora à lateral direita. Tem uma disputa entre o Giai e o Kelvin. Ultimamente o Giai tem recebido mais chances. Você enxerga, é como uma característica de jogo, ou é baseado no adversário? Quais são as características? Olha, é bem provável que no próximo jogo possa jogar outra vez, ou vai jogar outra vez o Kelvin. Como te disse, nós pedimos muito os nossos laterais, e eu tenho confiança absoluta nos dois. Fizemos estes 2 jogos em casa, depois do jogo do Vasco e depois da final que tivemos. O Kelvin foi um dos jogadores que nós falamos e tinha vindo a jogar muito de forma consecutiva. E se tu reparares, de forma consecutiva mesmo, só o goleiro, só o Gomes, o Marlon e o Lopes. Se reparares, todos os outros já saíram. O Alá nem jogou a final do Novo Horizontino, o Alá já não jogou no Vasco, o Alá fez agora 2 jogos seguidos. Podes falar? O Andrés também, se te lembras, lesionou-se também no ombro, teve fora 2 ou 3 jogos. O próprio Maurício, que também depois da final ficou fora. Portanto, estes que te estou aqui a dizer, o Miguel, Carlos Miguel, o Gomes, o Marlon e o Lopes, foram os jogadores que mais jogaram, e nós fomos tirando os outros por lesão. Essa que é a grande verdade, ou por problemas. E às vezes, qual é a diferença de 2 para 3 dias? É que com 3 dias tu consegues recuperar mais rápido os jogadores, e às vezes com 2 o jogador ainda está super cansado e com risco de lesão. E às vezes são decisões que temos que tomar internamente, às vezes decisões difíceis. Dizer, pá, mas este jogador faz-me falta, não está, eu não posso dizer que está lesionado porque ele não está lesionado, mas temos estes dilemas, não é? Não está lesionado, mas isto é futebol de alta competição, mas a probabilidade de se lesionar depois de vir de 2 jogos seguidos, o jogador diz que está cansado, não é? Temos este feedback do jogador, não é de todos, mas do jogador, e depois cabe ali quase como uma decisão tripartida, treinador, departamento de núcleo de performance e sobretudo os jogadores, não é? E tu quando falas com o jogador, então, estás pronto? Se ele dizer o Mister, quando ele diz o Mister é que sabe, quando ele diz não, estou pronto. É? Tu começas logo a ler na linguagem corporal se ele está disponível ou não está disponível. Eu gosto muito de falar com eles, e nós temos esta vontade, e por isso é que nós, como te disse, tirando estes 4 jogadores aqui do meio, nós temos trocado umas vezes por opção, outras vezes por lesão. O Alá foi por opção. Em relação a áreas, era isso que te estava a dizer. Às vezes não é só no Brasil. Eu acho que hoje vivemos num mundo global onde temos todos pouca paciência. Mas eu vou-vos dizer que eu adoro pescar. Pode parecer que eu não tenho paciência, mas eu adoro ir à pesca. Não tenho tempo, mas eu adoro pescar. Faz-me relaxar, não tem problema. Se tirar peixe, se não tirei, relaxa-me pescar. Mas é preciso ter paciência, que é uma coisa que hoje temos pouca paciência e queremos tudo para ontem, não é? E às vezes eu entendo quando se paga para um jogador mais, não é? Nós vimos aqui o Danilo. O Danilo foi um jogador que custou 30 milhões ao Botafogo, não é? E às vezes nós queremos que, não é? Contratamos o jogador. Temos outro exemplo, como foi o Vitor Roque, não é? E as expectativas estão logo, não, o jogador tem que chegar, tem que fazer 4 assistências, 3 golos, tem que cruzar e finalizar a seguir, e as coisas não são assim. Nós sabemos que tem qualidade, sabemos que tem que se adaptar, sabemos da exigência da torcida do Palmeiras, mas eles também sabem que o treinador é sempre muito sincero e muito franco com eles quando diz paciência. Se os jogadores estão aqui é porque eles são bons. Se eles estão aqui é porque eles são bons, só que às vezes uns adaptam-se mais rápido, outros estão em momentos de forma melhores do que outros, né? E às vezes dei-vos muitas vezes o exemplo do Veiga, como é que foi a caminhada do Veiga dentro do Palmeiras, dou-vos muitas vezes o exemplo do Lopes, né? Se nós não tivéssemos paciência, e falo nós, eu e a nossa torcida,
se calhar ao final do primeiro ano tínhamos mandado o Lopes embora, vocês, a nossa torcida e eu. Mas como eu acredito no trabalho, acredito no potencial dos jogadores, o que é o potencial? Tu olhares para o jogador e dizer, eu acredito que este jogador em 2, 3 anos, pode ser em 2, pode ser em 3, pode chegar, mas às vezes não chega, porque eu não tenho nenhuma varinha mágica, é só com esse trabalho. Portanto, o Arias, fico feliz, porque também dá-lhe confiança a ele, a torcida fica mais em afinal, o jogador não desaprendeu, tá? Momento de adaptação ao clube, aos métodos, uma cidade diferente, seguramente a ajustar a família, escolher o melhor sítio para ficar, juntamente com a família, com a sua filha, com a sua esposa, mas como disse, eu estou muito contente, a partir do momento que a Presidente o contratou, eu fiquei muito mais sossegado e comecei a dormir um bocadinho melhor ainda. E portanto muito contente por ele, porque acho que isso também é bom para ele e para nós. Mas eu gosto muito de estar aqui, acho que é um clube que oferece todas as condições aos seus trabalhadores, já vos falei, logicamente que o clube é um relógio e para um relógio funcionar precisa de uma pilha. Eu acho que o clube encontrou a pilha certa para o relógio do clube e nós temos em quem pôr o relógio no pulso dos nossos torcedores, porque uma coisa sem a outra, né? Eu sou só um, o clube é o relógio, eu sou a pilha, eu acho que isto funciona muito bem os dois, e depois temos um pulso, que é a nossa torcida, e acho que sinceramente temos vivido estes 5 anos e mais alguns meses e não sei quantos jogos e não sei quantos títulos e muitas tristezas também, mas acho que há um carinho, um respeito mútuo entre nós, e de uma coisa o torcedor pode ter a certeza desde o que foi o jogo, embora eu acho que o Botafogo é um rival muito bem qualificado, um rival com grandes jogadores, um rival com jogadores de seleção, com um grande treinador, um rival de muito cuidado, de muito respeito. Mas, como você falou, ficou essa sensação de que a gente poderia matar o jogo antes, que a gente talvez sofreu, no bom sentido da palavra, um pouco mais do que deveria. Então fica essa lição, fica essa lembrança para a gente aprender disso. Mas sempre é bom você aprender, você corrigir, ganhando e vencendo como foi hoje. Arias, sábado o Palmeiras tem um jogo importantíssimo, é um clássico contra o São Paulo, confronto direto pela liderança do Campeonato Brasileiro, e nos 2 duelos recentes contra o São Paulo, o Palmeiras levou a melhor, tem sido um adversário contra o qual o Palmeiras costuma se dar bem. Por todo o retrospecto recente, você acredita que o jogo deve ter mais ou menos as mesmas características dos últimos 2, ou por se tratar de um confronto direto pela liderança, a história pode ser um pouco mais difícil? Não, eu acho que não tem muito a ver o confronto recente, porque é um clássico. O clássico sempre se vive, sempre se respira diferente. É um clássico que, embora, como se falou, significa a liderança. O clássico es un partido aparte, seja valendo una Coca-Cola, seja valendo cualquier cosa, es un juego que a gente vive y respira diferente. Entonces también es un juego importante para o torcedor, porque é o último jogo antes da data FIFA, é um período um pouco mais longo, que a gente fica sem jogo, é a última lembrança que fica também na memória e na cabeça por um tempinho mais longo. Então a gente, como falei, a gente é um grupo muito firme, um grupo realmente muito forte, e tomara que a gente consiga vencer, que consiga, como você falou, conseguir essa liderança e sair para a data FIFA no primeiro lugar do Campeonato Brasileiro. Arias, o que você tem achado deste gramado sintético do Palmeiras agora, o atual, né? O novo, você jogou aqui antes como rival e agora o pessoal tem elogiado esse novo composto aí. Hoje até teve uma imagem curiosa, o Barbosa estava ali no gramado antes do jogo, do Botafogo, que estava suspenso, e aí ele falou alguma coisa com a presidente do Palmeiras e apontou para o gramado, como se estivesse falando a respeito, né? Como atleta, o que é que você sentiu, o que é que você pode falar desse gramado sintético? Não, eu acho que estão de parabéns. É um gramado totalmente diferente ao que eu já experimentei quando vim aqui a jogar precisamente contra o Palmeiras. O gramado agora está muito melhor, tomara que continue assim, porque eu acho que isso permite um bom espetáculo. Eu acho que o privilegiado sempre é o futebol, de a gente conseguir atuar em bom gramado, porque eu acho que, como falei, aqui no Brasil se gosta da matéria-prima, que são bons jogadores, que são bons treinadores, e a gente
o mínimo que merece são bons cenários. Eu acho que isso só acrescenta o nível da competição, o nível do jogo. Eu acho que o torcedor é feliz também de ver grandes jogos como foi hoje. Então eu acho que o Allianz está em muito boas condições, muito diferente do que eu já tinha experimentado e tomara que fique assim por muito tempo. Arias, você pode falar um pouquinho sobre o seu gol? Eu sei que você já falou um pouco sobre a adaptação, mas queria que você falasse sobre o lance especificamente, porque você tinha até uma opção de passe ali, mas como é que foi na sua cabeça? Não, esse é meu, eu tenho que fazer. Como é que foi para você aquela jogada? Eu acho que são microdecisões que se tem no campo, em frações de segundo. Eu acho que hoje eu tinha muita essa ambição de marcar, de conseguir esse gol. E vi uma oportunidade, me vi uma oportunidade de 1 contra o zagueiro dele. Eu tinha várias opções de passe, mas me vi aí na grande área. Difícil explicar o sentimento quando você se vê de frente ao gol. Então eu acho que tomei uma boa decisão e graças a Deus consegui o gol. Valeu, gente. Obrigado, Arias. Este foi John Arias comemorando aí seu primeiro gol com a camisa alviverde. Vamos para a tela de destaque do jogo? Porque foi justamente o novo craque do Palmeiras. Vamos colocar na tela com os números do John Arias. Nota 8.3 com os nossos colegas do SofaScore, 85 minutos jogados. Não gostou muito de sair, tá, Fê? Ele saiu meio incomodado, mas, né, tá feliz. Depois desses elogios também do Abel Ferreira, não tem como tá triste. Um gol, 4 finalizações, uma no gol, 2 passes decisivos, uma grande chance criada, dribles certos 3 de 7, conduções progressivas 11, a gente tá vendo o mapa de calor. E acho que ele se aproxima do melhor Arias que nós brasileiros conhecemos. Estava sendo criticado, eu sei que ele tinha pouco tempo ainda de jogo, o Abel estava segurando, mas à medida que ele vai ganhando mais tempo, mais minutagem no Palmeiras, ele vai mostrando todo o futebol que ele tem, que eu sou muito fã. O John Arias, ele não tem a característica de ser aquele jogador artilheiro, mas ele costuma entregar muitos gols, né? Nas temporadas que ficou no Fluminense, ele tinha uma média ali de 12, 13 gols por temporada e muitas assistências. Na sua primeira temporada no Fluminense, ele deu 17 assistências e é um cara fominha, porque ele joga sempre. O Arias, no Fluminense, ele passou 3 temporadas completas no Fluminense com mais de 60 jogos, né? E no Palmeiras, já no seu 8º jogo, faz o seu primeiro gol, já tinha uma assistência e realmente... Esse foi talvez o melhor jogo do John Arias nessa temporada com a camisa do Palmeiras, nesse 8º jogo. E é um cara que entrou e vai ser muito difícil de sair do time titular. Rolou um lance polêmico, né? E que acabou prejudicando a reta final de jogo do Botafogo, a expulsão do Christian Medina, contratação recente do Botafogo, né? Jogou já contra o Flamengo, tá aí, ó. Era lance para cartão vermelho, Felipe? Não exagerou o juiz? Tinha cobertura ali. Na minha análise, era um lance para cartão amarelo. O John Arias tinha chegando a cobertura para fechar o ângulo de chute dele e eu não achei maldade do jogador do Botafogo. Ele foi para disputar a bola por baixo, deu um carrinho imprudente, sim, mas o lance ainda estava mais lateral ali do campo. Então. Eu acho que era um lance para cartão amarelo e não para cartão vermelho. Mas, dito isso, tem também um detalhe, né? O Botafogo melhorou quando estava com um jogador a menos. Sim, eu achei que quando foi expulso o jogo acabaria ali, o Palmeiras dominaria o jogo, ou faria 13, e não foi o que aconteceu. Não, quando o jogador foi expulso, que foi ainda no final do primeiro tempo, o Palmeiras chegou a fazer o 2-0 depois do segundo tempo, com o próprio John Arias, mas o Botafogo cresceu muito de produção no segundo tempo com um jogador a menos. Inclusive, muitos torcedores do Palmeiras nas redes sociais estão criticando, mas por que sofrer tanto para vencer um time que estava jogando com um jogador a menos, né, o Botafogo, e que não é o melhor Botafogo dos últimos anos? O Palmeiras teve essa dificuldade no segundo tempo. Na coletiva, o Abel até falou assim, não, perdemos muitos gols, poderíamos ter vencido com mais facilidade, como também poderíamos ter tomado um empate. O Abel Ferreira, né, no caso. Porque o Botafogo chegou até a incomodar o Palmeiras com um jogador a menos no segundo tempo, depois de uma bobeira da zaga do Palmeiras, né, naquela tabela do Danilo chegando dentro da grande área. O gol do Botafogo foi porque o Palmeiras ali acabou vacilando na hora de cortar uma bola do Danilo dentro da grande área e possibilitou o Botafogo diminuir o placar.
Com o resultado, o Palmeiras assumiu a liderança, porque daqui a pouco a gente vai falar do São Paulo. Fala palestra, grande vitória do Verdão, a mídia palmeirense, rasgando elogios ao desempenho do Verdão, principalmente ali no primeiro tempo, onde o Palmeiras jogou um grande futebol, né? O gramado também tá muito bom. Torcedor, ficou muito boa essa reforma aí no gramado do Allianz Parque, viu? Tá ajudando demais o Palmeiras aí a conquistar vitórias e também jogar um grande futebol, não é mesmo? No segundo tempo, o Palmeiras deixou um pouquinho a desejar. Eu acho que a parte física também pesou, viu? O Botafogo tava perdendo ali, tinha que ir pra frente. O Palmeiras desperdiçou alguns contra-ataques ali importantíssimos. O Maurício, por exemplo, né? Perdeu um gol na cara do gol ali. Mas é isso aí. É um jogador muito rápido, tem bastante qualidade. Agora o Arias marcou o segundo gol do Verdão ali com bastante qualidade, viu? Um golaço do colombiano. Inclusive o banco de reservas, quando o Arias marcou esse golaço, chamou ele para comemorar junto dos jogadores palmeirenses, dando incentivo aí para o jogador. É um jogador ali que a gente sabe da qualidade, tem muito ali para representar com a camisa do Palmeiras. Foi a contratação mais cara da história do Verdão. E agora com esse gol, primeiro gol dele aí com a camisa do Palmeiras, ele pode ganhar confiança. E daqui para frente continuar aí esse crescimento com a camisa do Verdão, não é mesmo? Torcedor, com essa grande vitória, o Palmeiras subiu ali no topo da tabela do campeonato, viu? Estamos ali com 16 pontos. Uma pontuação impressionante aí, o Palmeiras jogando muito bem o Campeonato Brasileiro. O futebol, principalmente ali no segundo tempo, como eu falei, deixou um pouquinho a desejar, mas o Palmeiras está muito bem na tabela. E agora, torcedor, vamos fazer um clássico ali contra o São Paulo. Esse jogo vai ser no final de semana, viu? Um jogo muito importante, vai ser a disputa ali pela liderança. Isso porque o São Paulo está com 16 pontos, ele está jogando nesse momento. O Palmeiras tem 16 pontos agora, está muito bem aí na tabela do campeonato. E se o Palmeiras vencer no final de semana, vai continuar firme aí na luta pelo título do Campeonato Brasileiro, assumindo a liderança, né? Para quem sabe não largar mais. E eu vou ficando por aqui, galera. Deixa o seu like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Então até uma próxima.